Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na Resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Galera, o assunto que eu vou falar, que eu vou dar minha opinião, vou ser bem sincero, cara, eu não ia falar sobre esse assunto, juro que não ia, mas também seria omissão minha eu não dar a minha visão do que está acontecendo, já que eu acabo falando sobre um monte de assuntos também dentro do futebol, seria omissão minha. E mais, eu acompanhando esses dias, dentro do possível, é lógico, alguns programas esportivos, e eu tô vendo muita gente se aproveitar da situação, muita gente que tem um ódio, uns guardado, que não expõe porque são covardes, não coloca essa raiva para fora, não diz que não gosta, e outros que já se declararam odiar mesmo. Tem alguns que estão sentindo prazer no que está acontecendo, estão felizes no que está acontecendo. Eu estou falando de quê? Eu estou falando do Flamengo, tá? Eu estou falando desse surto de Covid-19 no Flamengo. E quando eu estou dizendo Flamengo, eu não estou dizendo só jogadores, porque a comissão técnica já foi contaminada, o dirigente já foi contaminado, e a tendência é que se alastre. Então é um surto de Covid no clube de regatas do Flamengo. E diante desse surto, está surgindo várias coisas. O principal agora é se vai ter jogo contra o Palmeiras ou não. Se vai ter jogo pela Libertadores ou não. E tem algumas interrogações nisso aí. Primeiro, algumas interrogações. Vou falar assim aleatoriamente. Será que é bem feito o Flamengo? Bem feito? Uma outra. Será que foi descuido? Será que foi criminal? Foi criminoso? Alguém que jogou com o Flamengo estava com Covid, o clube adversário não falou que estava e foi contaminado? Eu estou falando isso que pode ter acontecido isso aqui no Brasil, ou você acha que aqui no Brasil não acontece? Ou você acha que aqui no Brasil não acontece? Mas daqui a pouco a gente vai falar. Ou lá, no Equador. Porque o time foi para lá, jogou uma partida, tomou um saco, e a partir daí desencadeou tudo. Tá estranho? Será que tá estranho isso? Será que tá todo mundo realmente com Covid? Tem um monte de será? Será que é bem feito pro Flamengo porque foi o Flamengo que iniciou, puxou todo mundo para voltar logo o futebol e é bem feito pro Flamengo? Será que os outros times que também quiseram voltar, que estão agora tirando o corpo fora, não estão sendo covardes? Então tem um monte de será e porquês. Eu vou dar a minha visão e responder alguns desses serás e porquês que estão sendo colocados aí. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro em geral, torcedor flamenguista, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp.
que é o 022-9922-54-512. Aqui na descrição, vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. E se quiser ajudar o canal a crescer, você pode se tornar membro. Vamos lá, galera. Primeiro lugar, esse surto que está acontecendo no Flamengo pode ser novidade para alguns. Lógico, esse surto que está acontecendo no Flamengo aqui no Brasil é novidade. E na minha visão tem alguma coisa de estranho, sim. O que eu não sei. Mas que eu tô achando algo fora do normal. A impressão que dá é que tem. Mas como eu não tenho informações, a gente tem que acreditar, tá, no que está sendo divulgado. Esse é o primeiro ponto. Mas eu concordo que esse surto assim dá um impacto e a gente acha estranho. Até aí nada demais. Mas vamos lá. O Bragantino, no Campeonato Paulista, teve um monte de jogador contaminado pelo Covid. Quem não acompanhou o Campeonato Paulista, dá uma pesquisada aí. Pelo regulamento do Campeonato Paulista, o Bragantino poderia não entrar em campo, mas o Bragantino entrou, mesmo assim. Já tivemos no início do Campeonato Brasileiro aí o Goiás. Estão lembrados? Goiás entrou. Em outros países, se eu não estiver enganado, na Inglaterra já teve um jogo adiado, porque teve um time com muitos jogadores contaminados e foi adiado o jogo. Numa Copa Asiática, tipo essa UEFA, Champions da Ásia, teve um jogo adiado também, parece que até um time foi excluído, sei lá, da competição, mas não teve o jogo. Ou seja, o que está acontecendo no Flamengo não é a primeira vez no planeta, para início de conversa. Já aconteceu em outros países, inclusive países que começaram o futebol antes do Campeonato Brasileiro. Esse é o primeiro ponto. Então, não é nenhuma surpresa. E aconteceu em países de primeiro mundo. Clubes com uma estrutura muito boa. Aconteceu. Esse é o primeiro ponto. O Flamengo não é o primeiro e não vai ser o último. Esses surtos, eu acredito que vai acabar pegando em muito time. Se os outros times forem covardes. E daqui a pouco eu chego lá. Então esse é o primeiro ponto. Bom, aí vem aqui uma outra parte. O Flamengo deve ou não jogar contra o Palmeiras? Bom, o regulamento diz que pode se inscrever 40 e trocar mais 8. Até novembro, parece. Bom, o Flamengo tem o time inteiro contaminado. Todos que viajaram para o Equador ficaram confinados. Alguns daqueles jogadores que estavam lá no Equador já tiveram Covid. Aí a gente vai saber se realmente quem já teve Covid pega de novo ou não. Porque aqueles jogadores que estão lá, que tiveram lá, muitos já tiveram. Tipo o goleiro César já teve. Se eu não estiver enganado, o Arrascaeta acho que já teve. O Everton Ribeiro acho que já teve.
Mas vamos lá. Daqueles jogadores que estavam lá, a grande maioria não tinha sido contaminado. Eu não sei quanto daqueles jogadores lá vão fazer o exame e vai dar negativo. Acredito que é a minoria. Porque vai ter a grande maioria dos jogadores é assintomático. Ele tá com vírus, mas não tá sentindo absolutamente nada, parceiro. Então, quantos jogadores foram para lá? 20. Vai o time, né? Porque, olha, entraram 11 em campo contra o Barcelona. Tinha mais 6 ou 7 com Covid, que não puderam jogar. Que foi Vitinho, Bruno Henrique, os dois laterais, deixa eu ver mais quem, cara. Os dois laterais. Eu acho que tinha uns 5 com Covid. O Gabigol não podia jogar porque sentiu. O Gustavo Henrique tinha sido expulso. Ou seja, estava todo mundo confinado. Então, o Gustavo Henrique, que estava expulso, que não pôde jogar, estava no meio. Provavelmente, a hora que ele fizer o exame, vai constar. Léo Pereira, todos os outros jogadores, ainda tinha jogador de mão. Ou seja, todo mundo que estava no Equador dá mais de 20 jogadores. Então, o Flamengo vai ter que pegar alguns jogadores que ficaram aqui. De repente, o César pode jogar, porque já pegou, de repente vai fazer o exame e não aparece mais. Não sei se o Pedro Rocha, que ficou aqui, já pode jogar. Vamos lá. Que os jogadores... Que o Flamengo tenha 16 jogadores para jogar contra o Palmeiras. Mas não tem a comissão técnica. A comissão técnica do Flamengo toda tem que estar em isolamento. Porque o treinador já pegou. Um outro membro da comissão técnica pegou. Então, o Tanuri pegou o médico, lembrei. Então o Flamengo não tem ninguém ali da comissão técnica principal. Então vai ter que pegar a comissão técnica da base. Vai colocar para lá. E pega alguns jogadores da base, faz um mistão e joga contra o Palmeiras. O Palmeiras está batendo o pé para ter jogo. Só que eu quero lembrar uma coisa, meu amigo torcedor do Palmeiras. O seu treinador, o Vanderlei Luxemburgo, há um mês atrás, no Sport TV, deu uma entrevista para o Galvão Bueno, dizendo que se 10 jogadores estiverem contaminados, não pode ter jogo. Ele disse isso, é só entrar no Sport TV, ver lá esse dia e dar uma olhada. O Luxemburgo falou isso, 10. Será que ele vai voltar atrás? Ele é um cara sem palavra? Tá gravado. Tá gravado. Tem que se cumprir o regulamento. Beleza. Se o Flamengo tiver ali 15 jogadores, 14, bota pra jogar 11, 3 no banco. Legal. A torcida do Palmeiras, eu tô vendo, tá feliz com isso. Porra, vamos pegar o Flamengo fraco, vamos sapecar, ganhar mais 3 pontos mole. Agora, quem é que te garante, meu amigo torcedor do Palmeiras, que esses jogadores também não estão infectados? Tô falando isso porque o Rodrigo Caio fez o exame antes do jogo contra o Barcelona e não deu nada. No dia seguinte ele fez o exame e deu positivo. Você, meu amigo torcedor do Palmeiras, você pode ter o teu time todo infectado também. Aí eu quero ver ficar rindo. Não é uma questão de torcida, é uma questão de saúde. Uma questão de saúde. E os jogadores, que muitos, vamos jogar? Comissão técnica, presidente, que tá roncando pra cacete, também ser contaminado e levar pra sua casa. Pelo que eu escutei, a Associação de Jogadores
de São Paulo vai entrar na justiça para não ter o jogo, porque não é uma questão esportiva, é uma questão de saúde. É uma questão de saúde. Mas pelo regulamento tem que jogar. Beleza. Ah, se não tiver jogador suficiente que dê o WO. É melhor dar o WO do que colocar o time do Palmeiras em risco, como o presidente do Palmeiras quer. Um grande do irresponsável. Que puna o Flamengo. Puna o Flamengo. Mas não coloque em risco os jogadores por uma questão econômica. E vamos ser bem sinceros, meu amigo que está acompanhando o canal. A vida nunca foi primeiro lugar. Nunca. Não seja enganado. Nunca. Primeiro lugar foi sempre o econômico político. E a vida depois. Quando se pedia para fechar tudo, a vida estava em segundo lugar. O político estava em primeiro. A intenção não era preservar a sua vida, era o político. Agora, por causa de política e economia, din-din, estão se pedindo para abrir. E a vida continua em segundo plano. A vida nunca teve em primeiro lugar. Causada. E não é só no Brasil, não. É no mundo. O interesse político e econômico está na frente de qualquer coisa. Está errado, mas é assim que funciona. É assim que funciona. Outro detalhe. Ah, bem feito pro Flamengo, porque foi o Flamengo que puxou, o Flamengo que fez maior força para todo mundo voltar a jogar. Meu amigo, todo mundo sabe que eu tô do Flamengo. Agora, se eu não fosse torcedor do Flamengo, eu ia ficar com vergonha de falar isso. Sabe por quê? Porque eu ia estar falando que o meu presidente, que o meu time é Maria vai cair as outras. O meu time não tem opinião própria. Então quer dizer que se o Flamengo fala, olha só, ninguém vai disputar o campeonato, vai ficar todo mundo quieto, ah, tudo bem, vai todo mundo ficar quieto. Então quer dizer que quem manda nessa porra é o Flamengo. Quem manda em todos os outros times é o Flamengo. Isso é a covardia do presidente do seu clube. Covardia. Não querer assumir uma situação. Lógico, alguém tinha que puxar e foi o Flamengo. Se os outros aceitaram, e o que o Flamengo fez está errado, todos os outros são cúmplices. Então batia no pé, fazia, eu estou falando do Campeonato Brasileiro, todos os outros clubes, todos os outros. Eu vou tirar só 2 clubes, eu vou tirar 2 clubes desse bolo, porque esses 2 clubes tomaram uma atitude. Eu vou tirar desse bolo o Botafogo e o Fluminense. Por quê? Porque quando começou o Campeonato Carioca aqui, Botafogo e Fluminense foram contra. Eles falaram que em determinado momento não iam entrar em campo e não entraram mesmo. Peitaram. Então Botafogo e Fluminense, eu não posso falar que os presidentes são covardes. Que quando teve o Campeonato Carioca, eles peitaram. Eles não concordaram. Então Botafogo e Fluminense tomaram alguma atitude. Agora, para o Campeonato Brasileiro, todos os outros ficaram quietinhos. O Flamengo que puxou, mas todo mundo aceitou. Inclusive esses canalhas da Fox, que tem a maioria canalha. Tirando um ou outro, a grande maioria está se aproveitando da situação. E tem gente feliz com isso. Tem comentarista feliz com isso. Aquele Flavinho é um merda. Aquilo é um bosta. Então, o Flamengo puxou, mas todos os outros aceitaram. Então não aceitava. Se acha que era risco, estava jogando por quê? Ah, então agora o presidente do clube vai falar, não, isso é arriscado. Na 12ª rodada, covarde. Covardia. Então, eu estou pegando aqui alguns pontos
para isso. Outro detalhe para terminar, porque senão vai ficar muito grande o vídeo. Será que foi incapacidade do Flamengo? Pode ter sido. Agora, estranho é que o protocolo que o Flamengo está usando, esse protocolo o protocolo que o Flamengo usa foi autorizado pelos órgãos de fiscalização sanitária, foi colocado na mesa da CBF. O Flamengo segue os protocolos que a CBF, a Conmebol, os órgãos sanitários, todos carimbaram o protocolo que o Flamengo estava fazendo. E muitos seguem o protocolo que o Flamengo fez e faz. Mas pode ter tido falha nesse protocolo? Lógico que sim. Lógico. Tem que ser revistos os protocolos? Tem. Esses protocolos são 100%? Não. E eu falei isso. Porque o futebol brasileiro, o jogador não fica confinado. O jogador vai para casa. Não tem como você colocar numa caixinha. Então, o que está acontecendo com o Flamengo pode acontecer com qualquer clube. E o campeonato pode parar. Se tiver essa covardia de uma porrada de dirigente. Pode ter sido ter tido descuido. Pode ter tido descuido. Mas pode ter sido criminoso? Pode ter sido criminoso. Podem ter infectado de propósito. O Flamengo é o último campeão da Libertadores. Time de grande massa, ele é muito amado, mas ele é odiado na mesma proporção. Eu digo isso. Flamengo, Corinthians, que tem as torcidas muito grandes. O Vasco da Gama, que tem uma torcida muito grande. Toda torcida, todo time, ele é muito amado e muito odiado na mesma proporção. Principalmente quando você está ganhando. E na Libertadores, o Flamengo é o último campeão. O que aconteceu no Equador foi uma puta de uma covardia, uma grande uma sacanagem. Ninguém sabe se os jogadores do Independiente Del Valle estavam contaminados ou não. Quem é que garante que não estava? Quem é que garante que realmente o hotel onde o Flamengo ficou estava todo limpo? Ah, erro do Flamengo? Pode ter sido também. Mas pode ter sido de sacanagem, pode ter sido criminoso. Pode ter sido sem querer. Vou dar um exemplo. Já falei e vou falar de novo. O caso do Fred no Fluminense. Só para lembrar. O Fred ficou afastado do elenco porque alguém da família dele pegou Covid. Ele ficou de quarentena. Ele voltou e jogou contra o Flamengo. Alguns dias depois, ele fez o exame e deu positivo. E aí? Será que o Fluminense e o Fred fizeram de propósito para contaminar os jogadores do Flamengo? Não acredito. Mas pode ter acontecido. Como pode ter acontecido? Sem querer, os jogadores do Del Valle fizeram o exame, não constaram nada, e depois do jogo pode ter tido e pode ter contaminado. Provavelmente os jogadores Independente Del Valle e do Barcelona vai ter jogador contaminado. Por quê? Porque o Rodrigo Caio, no dia seguinte, após o jogo do Barcelona, fez exame e constou que ele está contaminado. Então, provavelmente, os jogadores do Barcelona foram contaminados também. Então, diante de tudo que eu estou falando, o que eu espero, não sei se o jogo vai ser adiado, se não vai ser, da Libertadores, que não vai ser.
Sinceramente, eu tô cagando pro Campeonato Brasileiro e pra Libertadores nesse momento. Na minha visão, o mais importante é esse monte de dirigente, comentaristas egoístas que tentam lucrar com a desgraça alheia. Não pensem no dinheiro em primeiro lugar, porque todos eles, os comentaristas, querem audiência, porque falar mal do Flamengo, falar mal do Vasco, falar mal do Corinthians, falar mal do Palmeiras, falar mal da mídia. Da mídia. Essa é a verdade. Se você pegar uma notícia boa e uma notícia ruim, quem é que vai vender mais? A notícia ruim, porra. Essa é a verdade. A notícia ruim. Por que sites de fofocas são os que mais têm audiência? Porra, porque é fofoca. Simples assim. Então, eu peço que... Peço não, né? Imagino que eles pensem na vida. Principalmente do próximo jogo, que é contra o Palmeiras. E que os próprios jogadores do Palmeiras e a comissão técnica se posicionem. Porque o time que vai jogar contra o Flamengo é o Palmeiras. E pode ser justamente o Palmeiras infectado para o jogo contra o próximo jogo da Libertadores. Aí é o Palmeiras que vai ficar sem uma porrada de jogador. Ou o Palmeiras vai poupar todo mundo e vai botar um sub-20. Aí não. O Palmeiras tem que ir com o time principal. Já que o presidente está dizendo que tem que ir. Ou pelo menos tinha que ir. Eu não sei se o jogo vai ser cancelado ou não. Mas para mim, que puna o Flamengo. Tire ponto do Flamengo. Eliminar o Flamengo do Campeonato Brasileiro não vai porque tem interesse financeiro nisso e vai ser uma perda enorme para a CBF. Então, eliminar o Flamengo do Brasileiro não vai ser, mas o Flamengo de repente pode ser punido e eliminado da Libertadores. Que seja, dane-se. Mas pelo menos um momentozinho a vida tem que estar em primeiro lugar. Então, para mim, tinha que evitar esse jogo. Evitar. Porque a tendência é que se alastre. Aí, o nego vai tomar prejuízo. Um abraço.